Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje vamos desfrutar na resolução do exame de matemática IFP 12 mais 3 2022. Dizer que não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar comentários e ativa o sininho aí para não perder nenhuma videoaula. E também, o que eu vou dizer que é possível você ficar bom. É somente concentração, estudos, dedicação, porque tudo é possível. Mas, para isso, vamos ao que interessa. Começando do exercício 1. Diz que o atleta A faz um determinado percurso em 48 minutos. Ao passo que o atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora. O atleta A faz em 48 minutos e o B faz em 1 hora. Qual é a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Quando pedem a razão, ou seja, quando pedem a razão, significa que estão falando da divisão. É tipo, tu tens o A por B. Isto aqui chama-se o quê? A razão. Mas dizem que o atleta A, ele percorre 48 minutos. E o atleta B, ele percorre 1 hora. Não, uma vez que aqui o tempo é diferente, nós ficamos com o quê? Temos 48 minutos, né? E 1 hora. Nós sabemos que 1 hora em minutos equivale a 60 minutos. Então, uma vez que convertemos 48 minutos, aqui também converti 1 hora, ou seja, converti 1 hora para 60 minutos, aqui o A é 48 minutos. O que eu posso dizer é que aqui, se você quiser, por exemplo, poderás converter minutos para horas. Isso é linear, mas o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, fico a razão de A sobre B será igual a 48 minutos dividido por 60 minutos. Simplificamos esses minutos com minutos, ficamos com 48 dividido por 60. Tem um vídeo aulas onde eu explico sobre a divisão. Vai lá e curta a aula para ficar bom na divisão. Então aqui eu posso dividir por 4, também aqui posso dividir por 4. 8 divide por 4 dá 2, 4 divide por 4 dá 1. Aqui 60 divide por 4, qual é o número por 4 vai nos dar 60? É o 15. Então daqui eu posso dividir isso aqui também por 3, dividir aqui também por 3. 12 divide por 3 dá 4 e 15 divide por 3 dá 5. Então significa que a razão dos dois atletas é de 4 sobre 5. Procurando nas alternativas, ficamos com a alternativa aqui é 4 sobre 5, ficamos com a alternativa A. Indo para 2, qual é o valor de x na proposição? Temos 55 menos x sobre 6, que é igual a 3 sobre 4. Então, aqui você pode usar tentativas, caso queiras, mas também tu podes calcular de forma resolvente até achar o valor do quê? De x. Mas uma vez que essa expressão não é uma expressão bonita, então prefiro logo determinar o valor de x daqui. Então, o 6 está a dividir, quando passa por tu mesmo, passa a multiplicar. Então, aqui ficou 55 menos x igual a 3 dividido por 4 vezes o 6. Aqui eu posso dividir por 2, também aqui eu posso dividir por 2. Então, fico com 55 menos x será igual a 3 vezes 6 dividido por 2 dá 3, aqui fico com 2. Ou poderá multiplicar aqui por 3 vezes 6 vai dar 18 sobre 4, dava na mesma. Então, se você não usa a máquina, é muito mais fácil você simplificar até encontrar o menor valor. Então, aqui ficamos com 55 menos o x será igual a 3 vezes 3 dá 9 sobre 2. Eu aqui, uma vez que minha variável é negativa, eu poderia, por exemplo, se fosse positiva, ia passar isso aqui para cá e ia ficar negativo na minha variável. Mas, uma vez que minha variável é negativa, vou passar minha variável para lá e vou passar este mesmo para cá, para não ter que multiplicar aqui por menos 1, nem por ser negativo. Então, aqui fico com 55 igual a 9 sobre 2 mais x. Isto aqui é positivo, quando passar lá fica negativo. Então, fico com 55 menos 9 sobre 2. O x, uma vez que a variável eu quero determinar, eu posso colocar 9 daqui, não muda nada. Então, daqui vou denominar o MC para ter o denominador comum. Então, fico com o MC de 2, aqui de 1. Então, x será igual a 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 5 dá 10, mais 1,
11, fico com 110, menos o 9 sobre 2, porque SMC de 1 vezes 9 dá 9, por 2 também vou ter um denominador igual, coloco em evidência. Daí fico com x ser igual. Eu vou fazer a diferença entre o 110 menos o 9. 110 menos 9 dá 101 dividido por 2. Então, daqui eu tenho o meu valor de x, que é 101 dividido por 2. E aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 3, diz que uma empresa pretende alocar 400 mil meticais em pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias sejam. A razão nós dizemos que é a divisão, lembrando no exercício 1. Então, o que eu quero dizer para o nosso exercício 3, então dizer que é uma empresa que pretende alocar uma quantia de 400 mil meticais, muita grana, em pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre elas, ou seja, a razão entre duas quantias seja 2 sobre 3. Quais são, respectivamente, os valores alocados para pesquisa e propaganda? Para encontrar esses valores, eu vou ter que usar uma tentativa, ou seja, vou procurar os dois valores em que, ao fazer a razão, tenho que ter um valor de 2 sobre 3. Vou começar com a linha A. Com a linha A, eu tenho 240 dividido por 16. Mas também, se você ficar expert, hás de ver que este valor aqui é maior em relação a este valor. Então, significa que este valor aqui, uma vez que é menor em relação ao denominador, isso aqui também não estaria correto. Mas, simplificamos, ficamos com 24 dividido pelo 16. Posso dividir aqui por 4, também posso dividir aqui por 4. 24 dividido por 16 dá 6, aqui dividido por 16 dividido por 4, fico com 4. Posso dividir aqui por 2, também aqui por 2. Isto aqui vai me dar 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é diferente de 2 terços. Então, passo para a linha B. Para a linha B, eu tenho 160 e 240. Então, 160 e 240. Simplificamos esses dois. Fico com 16 dividido por 24. Daí, eu posso dividir aqui por 4, dividir aqui também por 4. Então, 16 dividido por 4, fico com 4. 24 dividido por 4, fico com 6. Posso dividir aqui por 2, também aqui por 2. Então, eu fico com 2 sobre 3. O 2 sobre 3, que é a minha razão entre a pesquisa e a propaganda, mesma coisa. Então, logo digo que esta alternativa está correta. Para o exercício 4, diz que na tabela abaixo as grandezas x e y são diretamente proporcionais aos valores, ou seja, obtenha os valores de MP. Quando dizem que os valores são diretamente proporcionais, ou seja, quando dizem que as grandezas são diretamente proporcionais, significa o quê? Que isto é igual a isto sobre isto igual a que é isto. Então, esta aqui, ou seja, a razão disto é igual à razão disto. E a razão disto é igual à razão disto aqui. Significa isto que se chama proporcionalidade. Então, para tal, para o exercício 4, eu vou ficar com M sobre 4 é igual a 2 sobre 5. Esta aqui é diretamente proporcional. Então, uma vez que o 4 está a dividir, quando passa para o mesmo, passa a multiplicar. Então, fico com M será igual a 2 sobre 4, 2 sobre 5 vezes o 4. E 2 vezes o 4 dá 8 sobre 5. Então, meu M é igual a 8 sobre 5, para que sejam proporcionais. E, numa outra parte, querem para a gente determinar o valor do quê? De P. Para nós conseguirmos determinar o valor de P, vamos usar a proporcionalidade desses dois. Então, significa que fico com 2 sobre 5 será igual a 8 sobre o P. Não Universidade Pedagógica, né? Sobre P. Então, aqui fico com por os meios extremos. Então, daqui fico com o quê? Com 2 vezes o P será igual a 5 vezes o 8. Então, o 2 aqui está a multiplicar, quando passa por mim, passa a dividir. Então, P será igual a 5 vezes 8 vai dar 40 sobre 2 é igual a 20. Então, significa que o M é igual a 8 sobre 5 ou o P é igual ao quê? A 20. Então, daqui o M, né? M é igual a 8 sobre 5 e o P é igual a 20. M8 sobre 5, P igual a 20. Fico com a alternativa D, que é a alternativa correta.
Então, não observem muito essas partes aqui, pode pensar que, então eu sei que a alternativa correta é B, é C, por mais que ele calcule, né? Então, para o exercício 5, diz que um investidor gastou 14 mil na compra de um bem. Após um ano, ele vendeu a 19.500. Uau! Qual foi o lucro em percentagem? Para nós conseguirmos determinar o lucro em percentagem, vamos brincar um pouco, né? Então, para tal, nós teremos que passar os dados para a folha, né? Um exercício 5, né? Dizem que o valor total, vou chamar de T, é de 14 mil, né? Na compra de um certo bem. Após um ano, ele vendeu, né? O preço da venda em 19 mil. Qual foi o lucro em percentagem? Quero o valor do lucro em percentagem. Mas para tal, eu vou dizer que o lucro é igual ao meu preço da venda menos o total que ele comprou. Então, o lucro vai ser igual a 19.500 menos 14 mil. Então, fazendo a diferença desses dois, 19.500 menos 14.500, vai dar-nos 5.500. Então, tendo este valor de 5.500, significa que é o valor do quê? Do lucro que ele teve, né? É o lucro que ele teve quando vendeu essa coisa. Esse senhor ganhou muito bem. Então, tendo esse valor do lucro, é só você pegar o valor do lucro, dividir, né? Esse valor do lucro de 5.500. Então, uma vez que nós queremos isso aqui em percentual, pegamos o lucro, ou seja, a percentagem do lucro vai ser igual a 5.500 do lucro dividido por valor total que ele comprou, que é de 14 mil vezes os 100%, porque estamos a trabalhar em percentual. Então, eu posso simplificar isto, simplifico isto, simplifico isto, simplifico isto, né? Simplifico este zero com este zero, fico com a percentagem do lucro será igual a 550 dividido por 14 em forma percentual. Não, eu sei que 550 dividido por 14. O 5 é possível dividir o 14? Não, porque o 5 é menor que 14. Então aqui passamos por aqui e ficamos com 55. Temos que procurar um valor que multiplicado por 14 vai nos dar 55, um valor aproximado. Eu tenho uma videoaula que explico sobre a divisão. Vai lá assistir aquela aula, te aconselho. A ver que vais perceber que a divisão é muito fácil. Então daqui o valor aproximado eu vou colocar o que é o 3. Por 3 vezes 14 dê-me 42. Menos, fico com 55 menos 42, que vai me dar 3. Vou abaixar o 0, fico com 130. O 130 é maior que 14? Claro que é maior. Então qual é o número que multiplicado por 14 vai nos dar 130, um valor aproximado? Então daqui você vai ter que também trabalhar com a multiplicação. Então um valor aproximado aqui é 9, porque 9 vezes 14 dá-nos 126. 130 menos 126 dá 40, ou seja, dá-nos o 4, desculpa. Então, tendo o 4, vimos que o 4 é menor em relação a 14. Então, temos que aumentar o quê? Uma casa, depois aumentamos o quê? E vírgula. Então, aumentar vírgula, procuramos um número que multiplicado por 14 vai nos dar o que é 40, um valor aproximado. Esse valor é 2, que vai dar-nos 28. 40 menos 28, vamos ter 12. O 12 é maior que 14? Não. Então, aumentamos o quê? Aumentamos o 0. Então, aumentar o 0 aqui, procuramos o número que multiplicado por 14 vai nos dar um valor aproximado. Então, aqui é 8. Então, este valor aqui já é suficiente para nós determinarmos o nosso lucro em percentual. Então, também vos aconselho, volto a dizer, vão lá assistir a videoaula sobre divisão, onde gostar, onde ver que isto aqui é fácil. E daí ficamos com a alternativa B. 6. Uma corrente de ouro cujo preço da tabela é de 420, né? O preço da tabela é de 420. Então, vou destacar isso aqui como PF. Preço final é de 420. É vendida com desconto de 25%. Então, o desconto percentual é igual a 25%. Né? Qual é o preço, ou seja, qual é o preço após sofrer o desconto? Então, querem saber
qual é o preço dessa coisa após sofrer o que é o desconto. Então, para tal, nós teremos de determinar o valor do desconto. Para determinar o desconto, é só pegar este desconto percentual, né, dividir por 100 vezes o preço final. Que isto aqui será igual a 25% dividido por 100% vezes 420. Simplifico percentagem com percentagem. Posso simplificar o zero também com zero. Então, significa que o desconto será igual a 25 vezes 42 dividido por 10. Então, para tal, eu tenho aqui o 25 vezes 42. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1. Ficamos com 5. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 8 mais 2 vai nos dar o quê? 10, né? Então, aqui fico com 0, 5, 10. Então, fico com 1050 dividido por 10. Significa esses dois, isto aqui ficou igual ao que a 105. Então, significa que o nosso desconto é igual a 105. Este aqui é o nosso desconto. Então, mas qual é o preço após sofrer o desconto? Então, eles querem saber qual é o preço após sofrer o desconto. Então, quando nós determinamos o desconto, para nós conseguirmos saber o preço após sofrer o desconto, vamos pegar o valor do preço final menos o desconto, né? Porque querem o valor do preço após sofrer o que é o desconto. Então, daqui ficamos com 420 menos 105. Então, 420 menos 105, quando fazer a diferença, isto aqui vai nos dar 315. Então, significa que o preço após sofrer o desconto é de 315. Passamos para o exercício 7. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, qual das seguintes propriedades é correta, né? Então, primeiramente eu vou dar um break de algumas propriedades, né, antes de responder, depois vocês vão ver que é muito fácil você responder aquela questão. Primeiro, quando dizem que o A interseta ao conjunto vazio, este conjunto vazio é o elemento absorvente, porque é interseção, né? Então, aqui ficamos com o conjunto vazio. Então, elemento absorvente. Então, quando dizem que o conjunto A, união com o conjunto A, isto aqui vai dar um conjunto A. Por quê? Porque tu tens os dois conjuntos que tu estás a unir, os mesmos conjuntos. Então, vai dar um único conjunto que é o mesmo conjunto. Então, isto aqui chama-se idempotência. Idempotência. Quando nós temos o conjunto B, né, união com o conjunto vazio, é união. Vai dar o conjunto o quê? B. Por quê? Porque este aqui é o elemento neutro, ou seja, o conjunto vazio, não, união, é o elemento neutro. Temos aqui o elemento neutro na união. Então, se eu tenho o conjunto A, união com o conjunto B, é só trocar. Vai dar o conjunto B, união com o conjunto A. Isto aqui chama-se comutativa. Então, observando aqui, vamos analisar cada alternativa. Então, dizer que o conjunto A, união com A, vai dar A. É verdade. Então, aqui, esta alternativa é verdade. O B, união com o conjunto vazio, tinha que dar o quê? O conjunto o quê? B, não pode dar outro conjunto diferente. E A, união com B, como é comutativa, tinha que ser o inverso. Tinha que ser B, união com A. Então, também está errado. O A, interseção com B, tinha que dar o conjunto vazio, porque o conjunto vazio é o elemento absorvente na interseção. Então, daí ficamos com a alternativa A. Passamos para 8. Então, dizer que qual das seguintes operações é verdadeira? Então, qual das seguintes operações é verdadeira? Analisando cada alternativa, diz que o conjunto Z, união com o conjunto Z, ou seja, números inteiros, união com conjuntos inteiros, incluindo zero negativo, vai ser igual ao que é o conjunto Z. Para mim, tipo, não concordaria, né, com isto aqui. Mas, vamos analisar cada alternativa, né? 3,2 menos 1 pertence aos números naturais. Também não concordo. Temos o 3, temos o 2. Também não concordo com essa alternativa. O conjunto de números naturais é contido nos números inteiros, ou seja, contém números inteiros. Também não concordo, ou seja, acredito que essa deve ser a nossa alternativa. Então, isto aqui também não é
Então, a operação verdadeira ficaria com a alternativa C. O 9 diz que em um grupo de 42 pessoas residem em certo município. 13 trabalham por conta própria e 34 trabalham com contrato assinado. Qual é o número de pessoas desse grupo que trabalha por conta própria e com contrato assinado? Então, isso aqui, quando vocês leem um exercício, também devem saber interpretar, né, de que matéria se trata. Então, dizer que é um grupo de quê? De 42 pessoas, né? Dos quais 13 trabalham por conta própria. Então, conta própria, vou escrever CP. Por conta própria, que é 13. Então, dizer que 34 trabalham por contrato assinado. Contrato assinado é igual ao quê? A 34. Então, isto aqui querem saber o X das pessoas que trabalham assim por conta própria, assim como contrato assinado. Então, isso aqui realmente é um diagrama de Venn. Então, no diagrama de Venn, os valores que eles querem, tipo o valor da interseção deste ponto. Então, aqui nós temos o contrato, conta própria e o contrato assinado, né? Depois vamos ter aqui o universo que é 42 pessoas. Então, o valor que querem é o valor da interseção desses dois. Então, vamos colocar aqui variável x. Então, para nós conseguirmos identificar, ou seja, por conta própria, teremos o 13 menos o x. Eu coloco o sinal negativo aqui no sentido que, imagina, por exemplo, forem a pedir somente as pessoas que trabalham por conta própria. Então, tendo este valor das pessoas que trabalham por conta própria, assim como contrato assinado, você vai fazer, ou seja, vai pegar esse valor daqui, menos o valor de x, você vai ter exatamente o valor das pessoas que trabalham por conta própria. Então, aqui vai ficar também um 34 menos o x. Então, nada menos que aqui 3 menos x mais 34 menos x é igual a 42. Esses dois são simétricos, vamos simplificar. Ficamos com 3 mais 34 menos x é igual a 42. Então, aqui fico com 7. 47 menos x é igual a 42. Mesma ideia que eu usei no exercício, em que minha variável está negativa. Vou passar primeiro isso aqui para cá, fica positivo. Ficou com 47 é igual a 42 mais x. Positivo para ficar negativo. Então, x será igual a 47 menos 42. Então, logo x será igual a 42, 43, 44, 45, 46, 47. Então, logo meu x é igual a 5. Então, significa que as pessoas que trabalham por conta própria e com contrato assinado são 5 pessoas. Então, aqui eu estava a dizer, se aqui eu tenho 5, eu posso dizer aqui 13 menos o 5. O resultado que você vai ter aqui será as pessoas que trabalham por conta própria. Então, se eu digo tipo 34 menos 5, terei o número de pessoas que trabalham por contrato assinado. Exatamente as pessoas que trabalham por contrato assinado será a diferença entre 34 menos o 5 e por conta própria 13 menos o 5. Mas aqui o pedido era para a gente achar a interseção dos dois. Então, ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 10. Então, ver que esse exame não estava muito difícil. Então, para o exercício 10, diz qual é o valor do logaritmo da base 3 do logaritmo de 81 dividido por 3. Aqui você tem que dominar um pouquinho a propriedade dos logaritmos. Então, dominando a propriedade dos logaritmos, isto aqui vai ser muito mais fácil de resolver. Exercício 10, temos logaritmo na base 3 de 81 dividido por 9. Ok, se eu tenho um logaritmo na base A de B dividido por C, dizem que isso aqui é igual a logaritmo na base A do logaritmo de B menos logaritmo na base A do logaritmo de C. Usamos a diferença por termos o que é razão. Mas quando eu tenho um logaritmo na base A de B vezes o C, isto aqui transforma-se, ou seja, a multiplicação transforma-se na soma. Então fica um logaritmo na base A de B mais logaritmo na base A de C. Logaritmo na base A de A elevado a B. Este B expoente, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então fico com B vezes logaritmo na base A de A. Isto aqui sempre é igual ao quê? A 1. Quando a base e o logaritmo forem iguais, sempre vai ser igual ao quê? A 1. Então, esta era a parte de bônus. Então, aqui, vamos ao que nos interessa. Temos o logaritmo na base 3 de 81 dividido por 9. É só usar a primeira propriedade.
Aqui ficamos com logaritmo na base 3 de 81 menos logaritmo de 3, 9. Então, aqui será igual. Uma vez que eu tenho esta base aqui, automaticamente, nesta parte, vou colocar o quê? O 3. Ou seja, vou seguir a minha parte da base. Vou procurar o expoente, ou seja, o 3 elevado a esse expoente que vai me dar o quê? 81. Começo a multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9. Vezes 3, 27. Vezes 3 dá-me 81. Então, tenho quantos 3 no total? Tenho 1, 2, 3 e 4. Então, 3 elevado a 4 menos logaritmo na base 3. Aqui também vou colocar o quê? 3. Então, já sabemos que para dar 9, isto aqui é 2. Então, aqui, levamos este expoente, passa para cá, passa a multiplicar. Também esse expoente, passa para cá, passa a multiplicar. Esta propriedade. Então, aqui fico com 4 vezes logaritmo na base 3 de 3 menos 2 vezes logaritmo na base 3 de 3. Quando a base do logaritmo for mesmo é igual a 1, base do logaritmo for mesmo também é igual a 1. Daí fico com 4 menos o 2, e 4 menos o 2 é igual a 2. Então, daqui, vou procurar minha alternativa. Bem relaxado. Quando você tem domínio, né, no exame, você fica bem tranquilo. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Sendo R paralelo a S e paralelo a F. Qual é o valor de X? Que era o valor de X, né? Então, aqui também é muito moleza. Nós temos, é só pegar este ângulo aqui, igualar a este ângulo e pronto. Então, daqui, no exercício 11, teremos o 2x mais 20 graus será igual a 140 graus. Porque este ângulo é igual a esse ângulo. Ou seja, você também ia se perguntar qual é o valor de x que multiplicado por 2 mais 20 vai me dar 140. Também é uma saída. Então, tu vais procurar o valor de x nas alternativas, de modo que multiplicado por 2 mais 20 vai dar 140. Podem tentar adivinhar antes de calcular esse exercício, é só colocar pausa e tentar adivinhar. Mas, depois disso aí, vamos verificar. Então, ficamos com 2x será igual a 140. 20 é positivo, passa para cá, fica negativo. Então, ficamos com 2x será igual a 140 menos 20, fico com 120 graus. Uma vez que isto aqui está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir, fico com x igual a 120 dividido por 2. X é igual a 60 graus. Filho inesquecível. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Para 12, diz que os números x e y são tais que, na leitura, estão dizendo que o x é maior ou igual a 5 ou o x é menor ou igual a 10. E o y é menor ou igual a 30 e o y é menor ou igual a 40. Qual é o maior valor possível de x sobre y? Meus irmãos, é muito simples. Quando trata-se na parte da variável x, você é só pegar este valor e quando trata-se na parte de y, tu pegas este primeiro valor. Então, daí, uma vez que querem, o x sobre y vai ser igual a 10 sobre 30. Simplificamos, isto aqui ficamos com 1 sobre 3. Então, significa que o maior valor possível será igual a 1 sobre 3. De acordo com a nossa expressão. Se aqui fosse o inverso, fosse y sobre x, ficaremos com 30 sobre 10. E íamos ter o quê? O 3. Então, daqui passamos para o exercício 13. Um retângulo tem de área 50 metros quadrados. Então, aqui vamos desenhar o retângulo, né? Nós temos aqui para o exercício 13 um retângulo, né? Tem de área igual a 50 metros quadrados. Então, depois pergunta: quanto tem de lado um quadrado com a mesma área? Então dizer que já dá um quadrado com a mesma área igual a 50 metros quadrados. Nós sabemos que temos lado, lado, lado e lado. Então, a forma de um quadrado, ou seja, a área de um quadrado, é igual a lado ao quadrado. Então, daqui ficamos com lado ao quadrado, será igual, uma vez que dizem que o retângulo e o quadrado têm a mesma área, que ficamos com 50. Aqui temos L ao quadrado. Este ao quadrado, quando passa esse para esse mesmo, passa a ficar raiz. Fica L será igual a raiz quadrada de 50. Então, L será igual.
Para ser 50, significa que é 25 vezes o 2. Ou também poderá colocar 5 vezes o 10, se for vantajoso. Então, para o 25, uma vez que aqui o meu radical, acho que o expoente, ou seja, no radical tenho 2, significa que ficou com L será igual a raiz de 5 ao quadrado vezes o 2. O 5 quadrado continua a dar o quê? 25. Neste tipo de caso, só se recordar disto aqui. Quando eu tenho raiz, né, de A, índice A, de A, ou seja, de B elevado a vezes o C, quando esta parte aqui do meu índice for igual a esse expoente, significa que este B pode ser para fora, que fica B é igual a raiz de A por C. Mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, uma vez que aqui a minha raiz tenho 2, significa que este 5 pode ser para fora, fico com L será igual a 5 raiz quadrada do que é de 2 metros, né? Aqui dá 1 metros. Então, fico com 5 raiz quadrada de 2. Então, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa D. Exercício 14. Seja f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x menos 1. Duas funções. A função fog de x é igual a... Querem a função fog. Meus irmãos, também eu digo que aqui é bônus. Fog de x. Primeiro temos a expressão f de x, que é igual a x ao quadrado. E o g de x é igual a x menos 1. Então, para nós conseguirmos achar o nosso fog de x, primeiro, tu tens que colocar a expressão da primeira função que dão. Tenho f, depois vem o que? Vem g. Significa o quê? Que primeiro vou colocar a expressão de função f de x, que é x ao quadrado. Depois vou colocar a expressão do g no lugar onde eu tenho x na minha expressão de x, de f de x. Então, eu tenho x aqui. Então, significa que isso aqui será igual a x menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui será a minha expressão do que? De fog de x. Imagina se pedissem gof de x. Mesma coisa. Primeiro, aqui eu tenho o g, que é x menos 1. Então, vou colocar aqui o x menos o quê? Menos 1. Depois vem f. Significa que no lugar de x, vou substituir por quê? Por x ao quadrado. Então, ficarei aqui com x ao quadrado menos o quê? Menos 1. Se pedisse o gof, ficaria assim. Mas pede um fog, fico com x menos 1 ao quadrado. Então, tendo essa expressão, posso desenvolver ainda mais. Caso notável. Eu sei que fico com x menos 1. O x menos 1. Porque aqui é o quadrado, né? Então, aqui fico com x vezes x, fico com x ao quadrado. X vezes menos 1, fico com menos x. Menos 1 vezes o x, fico com menos x. Menos 1 vezes menos 1, fico com mais 1. Então, aqui fico com x ao quadrado. Menos x, fico com menos 2x, mais 1. E daqui eu tenho minha expressão de fog de x. Então, ficamos com a alternativa A. 15. Qual é o domínio da função f de x igual a raiz de x mais 3? Ok. Para nós conseguirmos achar o nosso domínio dessa expressão de f de x, que é igual a raiz de x mais 3, eu posso dar essa condição, dizer que raiz de x mais 3 tem que ser maior ou igual ao quê? A 0. Por quê? Porque o 0 também pode ser incluído neste domínio, né? Porque 0 mais 3, vou ter o valor positivo. Então, 1 até mais infinito. Então, significa que quando eu coloco maior ou igual, significa que o 0 pode ser incluído aqui. Então, para tal, eu levo essa parte aqui ao quadrado, também aqui ao quadrado. Simplifico isto, fico com x mais 3 maior ou igual. 0 ao quadrado dá 0. Então, o x será maior ou igual. Positivo, passo para cá, fica negativo, fico com menos o 3. Então, vou traçar aqui o meu gráfico. Fico com menos 3t mais infinito. Só que aqui, uma vez que é maior ou igual, significa que o intervalo aqui é fechado. Então, significa que o meu domínio da função é intervalo fechado de menos o 3 até mais infinito. Valores válidos vão até lá até mais infinito. Então, daqui vou procurar nas minhas alternativas. A não pode. B não dá um intervalo, mas eu também ia colocar essa alternativa aqui, o B, porque esta aqui vem de menos infinito até 3 não é, também aqui não é. Então, eu optar por colocar o quê? O B, por mais que não tenha intervalo aqui, talvez tenham falhado, né? Ficar assim. 16. Dada a equação geral da reta 2x mais 7y menos 1 igual a 0, qual é o seu declive?
querem o declive desta reta, né? Ou seja, a equação da reta. Podemos dizer 16. Nós temos a nossa equação da reta, que é 2x mais 7y menos 1 é igual a 0. Se eu tenho y igual a ax mais b, que é a minha expressão linear, significa que o meu declive é isto aqui, que nós estamos à procura. Então temos que isolar essa expressão aqui, de modo que nós tenhamos uma expressão de uma função reta. Então aqui fico com 2x mais 7y menos 1 será igual a 0. Então, esse senhor é positivo, passa para lá fica negativo, negativo passa para lá fica positivo. Então, fico com 7y será igual a menos 2x mais 1. Multiplicação, passa para cá, vai dividir. Então, fico com y será igual a menos 2 sobre 7x mais 1 sobre 7. Ou poderia colocar isso aqui numa única fração, não ia mudar nada. Mas, uma vez que nós queremos o declive, significa que nosso declive é este valor. Vimos aqui, essa função linear. Então, significa que nosso declive A é igual a menos 2 sobre 7. Fácil. Então, aqui ficamos com a alternativa B. 17. A função f de x é igual a x mais 2 elevado a 5 sobre x menos 2. Apresenta zeros no ponto. Para nós conseguirmos achar os zeros dessa nossa função, f de x é igual a x mais 2 elevado a 5 sobre x menos 2. Então, estamos a dizer que o f de x é igual a 0. Então, ficamos com x mais 2 elevado a 5 sobre x menos 2 será igual a 0. Então, uma vez que isso aqui está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar. Quando multiplica com 0, o elemento absorvente da multiplicação vai ficar com 0. Então, fico com x mais 2 elevado a 5 será igual a 0. Então, uma vez que aqui o expoente é 5, quando passa para cá, fica como raiz cúbica, ou seja, raiz à quinta. Então, fico com x mais 2 é igual a raiz à quinta de 0. A raiz à quinta de 0 vai dar 0. Fico com x mais 2 será igual a 0. Positivo, passa para lá, fica negativo. Então, x será igual a menos o 2. Então, significa que apresenta o 0 no ponto x igual a menos o 2. Então, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa B. Para o 18, qual é o número positivo x cuja soma com o seu inverso é mínimo? Né? Estamos a procurar do número positivo x cuja a soma com o seu inverso é mínimo. Então, temos o x cuja soma com o seu inverso significa que é 1 sobre esta variável x. Então, para tal, nós vamos ter que avaliar cada alternativa. Temos a alternativa A, que temos o 1, né? Então, aqui ficamos com o quê? Com 1 mais 1 sobre 1, que será igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, para a alternativa B, nós temos aqui o 2. Então, fico com 2 mais 1 sobre 2. Fazeremos isso aqui de 2 e de 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1. Fico com 5 sobre o 2. Então, aqui ficamos com isso aqui, dá 2,5. Alternativa B, C, temos o 3, fico com 3 mais 1 terço, né? Porque a soma com seu inverso. Então, vou fazer isso do que é de 3 e de 1. 3 vezes 3 dá 9 mais 1, fico com 10 sobre o 3. Então, calculando aqui, 10 sobre 3, vamos colocar aqui 3, dá 9, 1, 0,3. Então, aqui eu tenho 3,3. Para D, eu tenho 4. Então, fico com 4 mais 1 sobre 4. Vou fazer MC, ou seja, tenho aqui 4 mais 0,25. Então, isto aqui é 4,25, porque 1 sobre 4 dá 0,25. Então, veja que o número mínimo, ou seja, a soma do número com seu inverso dá um valor mínimo. Comparando esses quatro números, significa que o menor, ou seja, o mínimo é 2. Então, logo aqui ficamos com a alternativa A. Que temos aqui o 1. 19. Qual é o valor de m para que o polinômio m mais 3 x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 1 seja do grau 3? Então, significa que este valor aqui não pode ser o simétrico do 3.
Então tem que ser diferente, porque se for simétrico vai anular esse expoente ao cubo, de modo que essa fração não seja do terceiro grau. Beleza. Aqui, no exercício 19, é só pegar essa mesma expressão que nós temos aqui, de m mais 3. Então ficamos com m mais 3 vai ser diferente de 0. Então positivo passou para ficar negativo. Então significa que m será que ser diferente de menos 3. Se fosse igual a 3, ia anular nossa expressão aqui. Ou seja, se fosse igual a menos 3, ia colocar menos 3 mais 3, que é simétrico, vai anular essa expressão e ia se tornar do segundo grau, mas aqui é do terceiro grau. Significa que o m tem que ser diferente do que é de menos 3. E daqui, ou seja, daí ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 20. Para k pertencente a z, qual é a solução de cosseno de x igual a 1? Então, para o exercício 20, cosseno de x igual a 1. Então, nós sabemos que na trigonometria, nós temos os nossos limites, os pontos, em que eu tenho aqui o x, o y, tenho o primeiro quadrante, meu segundo quadrante, o terceiro quadrante, meu quarto quadrante. Então eu sei que o limite aqui é 1, aqui tenho o limite menos 1, aqui eu tenho o limite menos 1, aqui eu tenho o limite menos 1. Eu sei que aqui, neste ponto, tenho o meu cosseno de 0, que é igual a 1. E neste mesmo ponto, ou seja, tenho o cosseno de 0 igual ao que a 1. E aqui, neste ponto, uma vez que está na parte vertical, significa que na parte do y, sempre o que reina é seno de x. Enquanto que na parte horizontal, sempre o que reina é o cosseno do quê? De x. Então, daqui ficamos com este ponto, significa que aqui é 90. Tenho 0, 90. Significa que o seno de 90 graus aqui neste ponto é igual a 1. É a parte positiva, não pode ser menos 1, é 1. Isso significa que o seu cosseno de 0 é igual a 0. Para este ponto, uma vez que está na horizontal, que é a parte do cosseno, este ponto aqui tem o 180, significa que o cosseno de 180 é igual a menos 1, e seno de 180 é igual a 0. Para este ponto tenho 270, né? Significa que o seno de 270 é igual a menos 1 e o cosseno de 270 é igual a 0. E volto aqui, já tenho o cosseno de 360. O cosseno de 360 é igual a 1 e o seno de 360 é igual a 0. Então, tenho este ponto aqui em que o meu cosseno 360 é igual ao quê? A 1. Eu tenho dois ângulos. Ou o x terá que ser igual a 0, ou o x terá que ser igual ao que a 360, de modo que o cosseno seja igual ao que a 1. Então, aqui analisando as alternativas, o π na trigonometria é 180. Aqui terei 180 dividido por 2, tenho 90. O cosseno de 90 é diferente do que de 1, ou seja, é igual a 0. Então, essa alternativa não pode. Aqui tenho o π, que é 180. Significa dizer que o cosseno de 180 é igual a menos 1, não é igual a 1. Logo, não pode ser essa alternativa. Para D, eu tenho 3π sobre 2. Significa o quê? Que eu tenho 3 vezes 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá-nos 90. Vezes 90, isto aqui dá 270. Eu sei que o cosseno de 270 é 0. Também não pode ser essa alternativa. Para A, tenho 2π. 2 vezes 180. Então, 2 vezes 180 vai me dar o que é 360. Então, significa o quê? Que se eu fico com 360 aqui, eu escolher essa alternativa. Pelo menos faz sentido. A alternativa A, porque 2 vezes 180 dá 360. O 360 é igual ao que? A 1. Ou seja, o cosseno de 360 é igual a 1. Daí passamos para o exercício 21. Simplifique a expressão x ao quadrado menos o x menos o 6 sobre 2x mais o 4. Obtém-se, então aqui, 21, temos x ao quadrado menos x menos o 6 sobre 2x mais o 4. Então primeiro podemos resolver a parte do denominador. X ao quadrado menos o x menos o 6. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, porque 2 vezes 2 dá 4. Eu posso colocar aqui 2 entre parênteses x mais o 2. 2 vezes x dá 2x que eu tenho aqui.
2 vezes 2 dá 4, que eu tenho aqui. Significa que, nesta parte do denominador, a minha simplificação está correta. Então, aqui eu tenho uma equação quadrática. Nesta equação quadrática, vocês terão que calcular o x1, o x2, calcular o delta primeiro, depois calcular x1 e x2. Mas também existe uma outra saída. Vamos procurar dois números em que, ao multiplicarem, vão dar 6 e que a sua diferença vai dar o quê? O menos 1. Então, aqui, uma das coisas que vai vos auxiliar para vocês verem se nessa simetria outro valor é positivo ou não, é por causa dessa parte aqui, denominador. Aqui eu tenho x mais 2. Significa que dois números que multiplicado dão 6 é o 3 vezes o 2. Então, significa que fico com o quê? Com x menos o 3 vezes o x mais o 2. O que me ajudou nessa parte aqui é por causa deste denominador que eu tenho x mais 2. Mas também vocês podem desenvolver, achar o valor de delta, achar o valor de x1 e x2, onde ver que vão chegar na mesma expressão. X vezes x, ficamos com x ao quadrado. X vezes o 2, ficamos com 2x. Menos 3 vezes o x, ficamos com menos 3x. Menos 3 vezes mais 2, ficamos com menos o 6. Então, x ao quadrado, duas variáveis iguais. Aqui ficamos com 2 menos o 3. 2 menos o 3. O 3 é um número maior, tem sinal negativo, sendo que o resultado vai ser o quê? Negativo. Depois fico com 3 menos o 2, que dá 1. Ficamos com x menos o 6. Observe que essa expressão é a mesma expressão que nós temos aqui. Então, significa que aqui eu posso substituir por x menos o 3 vezes o x mais 2 sobre o 2 vezes x mais 2. Aqui simplifico isto. Fico com x menos o 2 sobre 2. Aqui 3. Então, esta aqui é a minha expressão da simplificação. X menos o 3 sobre o 2. Nas alternativas, fico com a alternativa C. 22. Quantos termos têm um desenvolvimento de x menos 1 elevado a n menos 1, com n pertencente aos números naturais? Muito fácil. Tu pegas o expoente, né? Temos o desenvolvimento de x menos 1 elevado a n menos 2. É só pegar esse expoente e adicionar com mais 1. Então, daqui, isso aqui ficamos com n menos 2 mais 1, ficamos com menos 1. Então, assim ficamos com n menos 1. Significa que os termos de desenvolvimento é de n menos 1. Era bônus também. Ficamos com a alternativa B. Para o exercício 23, diz que o Bruno, nem vem Eduardo, vamos dizer Eduardo uma vez na vida nos exames, pá. Esses casos aqui. O Bruno tem 10 fichas plásticas, 3 das quais são brancas, sendo as restantes vermelhas. Escolheu-se aleatoriamente uma ficha. Qual a probabilidade de ser vermelha? Então, para tal, dizem que o senhor Bruno, que tinha que ser o senhor Eduardo, tinha um total de 10 fichas de plásticos, dos quais de cor branca são 3 e o restante vermelho. Significa que o vermelho será igual ao que? A 10 menos o 3. Temos o quê? 7. Então, querem saber qual a probabilidade de serem vermelhas? Nós sabemos que a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Se ficamos com a probabilidade, será igual. O número de casos favoráveis é escolher aleatoriamente de modo que essa probabilidade sejam vermelhos. Então, ficamos com 7. E o número de casos possíveis, que é o total, é 10. Então, esta aqui é a probabilidade, que é 7 sobre 10. 7 sobre 10, ficamos com a alternativa D. 24. Qual é o conjunto solução da equação? Temos módulo de x mais 3 igual a 1. Então, para o exercício 24, temos módulo de x mais 3 igual a 1. E, às vezes, pode dar uma armadilha. Se isso aqui aparecesse dessa maneira, nem menos 1, vamos dizer que isso aqui não tem solução, ou seja, pertence ao conjunto vazio, porque não existe módulo do número negativo. Mas uma vez que aqui o valor é positivo, vamos ter que calcular usando a definição do módulo. O que diz a definição do módulo? Diz que módulo de x é igual a ficamos com x igual a ou o x é igual a menos o a. Então, se ficar que o nosso x é x mais 3, o a é 1. Então, fico com x mais 3 igual a 1, ou o x mais 3 é igual a menos o 1. Então, este valor aqui é positivo, quando passa para esse mesmo fica negativo. Fico com x igual a 1 menos o 3, ou, mesma coisa,
o x será igual a menos 1 menos o 3. Então aqui o x será igual a 1 menos o 3, ficamos com menos o 2, ou o x será igual a menos 1 menos o 3, ficamos com menos o 4. Então nossa solução será x igual a menos o 4, ou o x igual a menos o 2. Então, procurando as alternativas aqui, ficamos com a alternativa A. 25. Considere a função g do domínio R. É definida por g igual a módulo de x mais 3. Qual das equações seguintes tem uma solução? Então, nós temos aqui a nossa função modular, né? Para o exercício 25. Então, vamos dizer que o g de x é igual a módulo de x mais o 3. Então, nós queremos procurar uma equação, ou seja, nós queremos procurar uma alternativa que tenha uma solução. E, conforme eu disse, o módulo do número negativo, nem do número negativo, não tem solução ou pertence ao conjunto vazio. Então, aqui eu tenho g de x igual a 1. Então, estou a dizer que quando o g de x for igual a 1, vou ficar com 1, será igual a módulo de x mais o 3. Positivo passa para ficar negativo, fico com o módulo de x igual a 1 menos o 3. Então, o módulo de x será igual a 1 menos o 3 dá menos o 2. O módulo deu-se negativo. Significa que a alternativa A está errada, porque não pode ser, ou seja, isso aqui não tem solução porque esse valor aqui é negativo. A alternativa B, então dizer que o g de x igual a 2. Passamos para B. G de x igual a 2. Estamos a dizer aqui que ficamos com 2 será igual a módulo de x mais o 3. Positivo passa para lá ficar negativo. Então, ficou o módulo de x será igual a 2 menos o 3. Módulo de x será igual a menos 1. Menos 1 não pode, ou seja, o módulo número negativo dá um conjunto vazio, então aqui também não tem solução. Se não tem solução, a alternativa C, então dizer que o g de x igual a 3. C. O g de x igual a 3. Ficamos com 3 será igual a módulo de x mais o 3. Positivo passa a ficar negativo, fico com o módulo de x será igual a 3 menos o 3. Então, o módulo de x é igual a 0. O 0 é negativo? Não, é neutro. Então, significa que aqui também tem a solução neste ponto. Pelo menos aqui também tem solução. Porque o módulo de x não deu um valor negativo, mas é neutro. Então, D, então dizer que o g de x igual ao que a 4. Então, estamos a dizer o quê? Que quando o nosso g de x for igual a 4 para a alternativa D, ficamos com 4 será igual a módulo de x mais o 3. Positivo passa para ficar negativo, fico com o módulo de x será igual a 4 menos o 3, que isto aqui será igual ao quê? A 1. Significa que o módulo de x será igual ao quê? A 1. Aqui também teria minha solução. Então, eu ia optar por colocar a alternativa D. Aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 26, não pode errar limites. Também vou deixar o vídeo na descrição que explica sobre limites e determinações. Vamos ver que é muito fácil mesmo. Pior quando ou seja, quando a tendência é de mais infinito ou infinito, não dá para errar. Mas, então dizer que o valor de limite de n quando tende para mais infinito, de an sobre bn mais c, com a, b e c pertencente a R é. Então, nós temos este nosso limite do exercício 26, limite de n quando tende para mais infinito, de an sobre bn mais c. Primeiro, vamos substituir pela sua determinação de mais infinito no lugar onde nós temos o n. Então, ficamos com a vezes infinito sobre o b vezes infinito mais c, que a vezes infinito vai nos dar infinito, b vezes infinito vai dar infinito, mas c vai nos dar infinito. Então, nós temos uma determinação de infinito sobre infinito. Quando você tem uma determinação de infinito sobre infinito, é só ir no numerador, tirar o elemento de maior expoente, só que aqui, por sorte, só temos o a vezes o n. No denominador, tirar o elemento de maior expoente. Então, comparando o bn vezes o c, e o c, o maior valor é o bn. Então, ficamos com bn. Vos aconselho, seja curtirem o vídeo, que eu vou deixar o link aí na descrição sobre limites, onde vê que é fácil. Então, aqui simplificamos esses dois. Isto aqui ficamos com a sobre o p. Veja que é muito fácil mesmo, este limite. Então, ficamos aqui com o a sobre b.
né? Quando você já virar crack, é só você advertir, tira, ficas com A sobre B. E aqui fico com a alternativa D. Para o exercício 27, então dizer que o valor do limite de n quando tende para o infinito, mais infinito, de n ao quadrado, n ao cubo menos 1, isso tudo elevado a 2 sobre n ao quadrado menos 6n. Então aqui para o 27 também, vocês não podem errar limites, né? Não podem permitir errar limites mesmo. N ao cubo menos 1 ao quadrado sobre n ao quadrado menos 6n. Primeiro vamos substituir pela sua tendência. Então aqui ficamos com infinito ao cubo menos 1 ao quadrado sobre infinito ao quadrado menos 6 vezes o infinito. Então aqui ficamos com infinito sobre infinito. Daí que aqui ficamos com limite de n quando tende para mais infinito. Se você ainda não é craque, podemos desenvolver esse caso notável. Que nós temos aqui, ficamos com n elevado a 6 menos 2 vezes o n ao cubo mais 1. Ou, de outra maneira, temos n ao cubo menos 1 vezes n ao cubo menos 1. Então, n ao cubo vezes n ao cubo, fica com n elevado a 6. N ao cubo vezes menos 1, ficamos com menos n ao cubo, menos 1 vezes o n, ficamos com n ao cubo, menos 1 vezes menos 1, ficamos com mais 1. Então, ficamos com n elevado a 6 menos 2n ao cubo mais 1, que é essa expressão que eu tenho aqui. Aqui no denominador tenho n ao quadrado menos 6n. Então, aí daqui vocês vão perceber a ideia de ter o elemento de maior expoente no numerador e denominador. Então, ficamos com o limite de n quando tende para mais infinito, comparando n elevado a 6 menos, ou seja, comparando n elevado a 6 e o 2n ao cubo e 1, o elemento que tem maior expoente aqui, ou seja, que tem maior grau de expoente é n elevado a 6. Então, aqui fico com n elevado a 6 sobre, comparando n ao quadrado e o 6n, o que tem maior expoente é o n ao quadrado. Ficamos com n ao quadrado. Simplificamos esses dois, ou por outro. Tenho n vezes n vezes n vezes n vezes n vezes n. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre n vezes o n. Simplifico, simplifico, simplifico e simplifico. Quantos n's restaram? 4. Então, fico com n elevado a 4. Estamos a dizer que o n tende para mais infinito. Então, aqui será igual a mais infinito elevado a 4. Isso aqui será igual a mais infinito. Então, daí que ficamos com a alternativa A. Passamos para o 28. Seja o n uma sucessão com 7 termos. Significa que o n é igual a 7. Cujo o primeiro termo, que é A1, igual a 2 e a diferença é 4. D igual a 4. Determine a soma de todos os termos dessa sucessão. Isso aqui, vamos dizer que quando falam da diferença, já sabemos que trata-se de uma progressão aritmética. Então, tratando de uma progressão aritmética, dá um valor de n que é igual a 7, o A1 é igual a 2 e a diferença é igual ao quê? A 4. Querem a soma de todos os termos, ou seja, a soma de 7 termos. Eu sei que a soma, numa progressão aritmética, diz que a soma é n sobre 2 vezes A1 mais a n, ou a soma pode ser igual a n sobre 2 vezes 2 vezes A1 mais n menos 1 vezes a diferença. Então, aqui já tenho todos os dados. Então, a soma de 7 vai ser igual a 7 sobre 2 vezes 2 vezes o nosso A1, que é 2 mais 7 menos o 1 vezes a diferença é 4. Então, aqui fico com a soma de 7 será igual a 7 sobre 2 vezes 2 vezes 2 dá 4, 7 menos 1 dá 6, vezes o 7 dá 24. Daqui será igual a 7 será igual a 7 sobre 2 vezes 4 vezes 24 vai nos dar 28. Então, pode dizer 28 dividido por 2 dá 14. 7 vezes 14. Então, 7 vezes 4 vai dar 28, vai 2. 7 mais 1, 7 vezes 1 dá 7, mais 2 dá 9. Então, significa que a soma dos 7 termos é 98. Então, daqui ficamos com a alternativa A. 29. Qual é o valor do limite
de x quando tende para mais infinito, de 16x ao quadrado mais x mais 1 sobre 4x ao quadrado mais 1. Até quando você já perceber, só que você vai dizer que esses aqui, acho que gostam de mim. Querem dar mesmo, era bônus. Então aqui, no exercício 29, ficamos com o limite de x quando tende para mais infinito, 16x ao quadrado mais x mais 1 sobre 4x ao quadrado mais 1. Vamos substituir aqui nas variáveis pela sua tendência. Vamos ver que isso aqui vai dar o quê? Infinito sobre infinito. Tendo infinito sobre infinito, tiramos o elemento de maior expoente no numerador e tiramos o elemento de maior expoente no denominador. Comparando o 16x ao quadrado e o x e o 1, o maior expoente é 16x ao quadrado. Aqui no denominador tenho 4x ao quadrado mais 1. Comparando isso aqui, tenho 4x ao quadrado. Daí eu posso simplificar isto. Fico com 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é igual ao que? A 4. Significa que nesse limite também era muito bônus mesmo. Era bônus. Então ficamos com a alternativa C. Exercício 30. Qual é o valor de limite de x quando tende para mais infinito de 1 mais 8 sobre x elevado a menos x? Vos aconselho novamente vocês assistirem ao vídeo, né, para vocês perceberem essas indeterminações. Mas essa indeterminação trata-se de uma indeterminação de Napier. Só de observar, por exemplo, quando tens um limite quando tende para um certo valor, quando existir, por exemplo, o expoente, né, temos o expoente entre parênteses, aqui temos o expoente, significa que isso aqui vai nos dar uma indeterminação de 1 elevado a infinito. Então aqui vamos substituir por infinito. Ficamos com 1 mais 8 sobre infinito elevado a menos infinito. Isto aqui será igual a módulo de 1 elevado a infinito. Ou seja, essa é a nossa indeterminação. Tendo essa indeterminação, para levantar usamos o Napier. Então ficamos com o Napier, limite de x quando tende para mais infinito. Ficamos com 1 mais 8 sobre x menos o 1 para a gente conseguir abaixar o nosso expoente. Simetria, simplificamos. Então ficamos com Napier, limite de x quando tende para mais infinito. Ficamos com 8 sobre x vezes o menos o x. Daí simplificamos esses dois. Ficamos com Napier elevado a menos o 8. E tcharam! Terminamos, temos nossa alternativa. Ou seja, é só procurar aqui as alternativas. Ficamos com a alternativa A. 31. A solução do sistema é o par ordenado de. Aqui tu podes usar tentativas procurando x e o y, de modo que eu substituir dois números em que a sua soma vai dar 5 e que multiplicado aqui, menos esse valor vai dar menos o 2. Mas nós gostamos de forma resolvente, né? Porque somos bons convosco, vocês que são bons, que pediram isso aqui. Então ficamos com x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a menos o 2. Então daqui, sistema de equação. Então vou usar método de substituição que eu gosto. Então aqui, esse valor é positivo, quando passar lá fica negativo. Então fico com x é igual a 5 menos o y. Então significa que aqui, nessa minha segunda parte, no lugar onde eu tenho um x, vou substituir por 5 menos o y. Então fico com 2 vezes 5 menos o y. Menos y será igual a menos o 2. Então 5 vezes 2, tenho 10. E 2 vezes menos y, fico menos 2y. Menos o y será igual a menos o 2. 10 positivo, passa por também, fica negativo. Fico com menos 2y. Menos o y será igual a menos 2 menos o 10. Menos o 2 menos o 1, uma vez que a variável é a mesma, fico com menos o 3. Y será igual a menos o 10. Menos o 12, desculpa, porque ficamos com menos 2 menos o 10. Uma vez que esse valor aqui no y, temos o menos 3 que está a multiplicar. Quando passa por menos, passa a dividir. Fico com y igual a menos o 12 dividido por menos o 3. Então, significa que o nosso y é igual a 4. Né? Então, tendo y igual a 4, já é fácil de determinar o valor do que é de x. X será igual a 5 menos o 4. Logo, x é igual ao que? A 1. Significa que a minha solução tem que ser x e y. Significa que fico com 1 e 4. Então, vou procurar o lugar onde tenho 1 e 4. E cala com a alternativa B. 32.
qual é a função inversa da função f de x igual a log na base 2 do logaritmo de x menos 2? Não podes errar por nada funções inversas. Não podes errar por nada funções inversas, ou seja, são chamadas de funções compostas. Então, no 32, tem f de x igual a logaritmo na base 2 de x menos o 2. Então, primeiro vamos transformar, ou seja, o f de x igual a y, porque nas funções, f de x pode ser igual a y. Então, y é igual a logaritmo na base 2 de x menos o 2. A ideia é, primeiro, no lugar onde eu tenho o y, vou substituir por x. No lugar onde eu tenho o x, vou substituir por y. Depois vou isolar a minha variável até obter o valor do quê? Do y. Né? Isso aqui é como brincar no esconde-esconde. Então aqui ficamos com x será igual a logaritmo na base 2 de y menos o 2. Daí que temos que recordar de uma propriedade dos logaritmos. Se eu tenho um logaritmo na base a do logaritmo de b igual a x, esta base, quando passa para cá, eleva o meu x como sendo o expoente. Então aqui, nós vamos fazer, vamos levar este a, vai passar para cá, vai levar esse x como sendo o expoente. Fico a elevado a x será igual ao quê? A b. Então a mesma propriedade é aplicada aqui. Significa que esta parte aqui da base vai levar tipo o quê? O 2 como sendo o quê? O x como sendo o expoente. Então fico com y menos o 2 será igual a 2 elevado a x. Então daí que este valor aqui, uma vez que é negativo, quando passa para cá fica positivo. Então fico com y será igual a 2x mais o 2. Então significa que eu disse que o meu y era igual ao quê? A f de x. Então aqui coloco o f de x será igual a 2 elevado a x mais o 2. Então daqui, colocando aqui o menos 1, já representa a minha função inversa. Significa que a minha função inversa é igual a 2 elevado a x mais o 2. Então daí procuramos nas nossas alternativas. Ficamos com a alternativa A. Não, passamos para o exercício 33. Né? A última página. A expressão analítica de g de x é, que é a expressão analítica de g de x. Dão este gráfico, né? Então este gráfico aqui, em que quer a expressão analítica de nossa função linear, que é o g de x. Para nós conseguirmos achar a nossa expressão analítica de g de x, nós sabemos que isso aqui uma vez que é uma linha reta, a expressão analítica de y é y igual a ax mais o b. Né? Se eu tenho uma linha reta neste ponto, significa que aqui representa o valor do quê? De b. Então aqui será o meu valor do quê? De x. Ou seja, quando o y for igual a um certo valor, o valor de x é igual a este aqui. E o meu valor é neste ponto. Então o que acontece? Eu tenho o meu valor do quê? De y, x e o b. Vou ter que achar o meu declive. Né? Primeiro, para nós conseguirmos achar se o declive é positivo ou não. Então, observando neste gráfico, ou seja, nessa minha linha reta, neste ponto, eu encontro que o meu x é 3. Então, significa que y é 0, o x é 3, e o meu gráfico está neste ponto aqui, significa que o meu b é 3. Então, aqui ficamos com 0 será igual a 3 vezes o a mais o 3. Esse 3 é positivo, passa a ficar negativo. Fico com 3a será igual a menos o 3. E uma vez que isto aqui está a multiplicar, quando passa para cá passa a dividir. Então fico com a será igual a menos o 3 sobre o 3. E o a será igual a 3 sobre 3 dá 1. Então ficamos com menos o 1. Significa que o meu declive é menos 1. E também se você for a ver, tipo, o gráfico está nesse ponto aqui ao contrário. Então, significa claramente que é ser negativo. Então daí que minha expressão analítica será igual a ax mais o b. Então se eu substituir o valor do que é de x, de a e de b. Então y será igual, o meu valor de a é menos 1, fico com menos o x. O valor de b é 3, né? Temos que é 3, então mais 3. Então esta aqui é a minha expressão analítica, que é menos 3 mais o x. E daí, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa
D. Para o exercício 34, estão a dizer que o g de x maior que f de x, ou seja, o g de x maior que f de x para x igual a. Então, nós vamos analisar aqui o nosso gráfico, né? Nós temos o gráfico de f de x e temos o gráfico de g de x. Por exemplo, se o meu x for igual a 0,5, então vou puxar este gráfico até este ponto, né? Significa que vou ter o meu valor do quê? De y para o meu gráfico de f de x. E puxando para este ponto, teremos o valor do quê? De g de x. Até este ponto aqui, o meu gráfico, deste ponto, quando x for igual a 0,5, o meu y é maior, ou seja, o g de x é maior em relação ao f de x. E quando for igual a 1, significa que neste ponto os dois se igualam. Significa que o valor de y será igual a 2. Agora, imagina se o meu o valor de y o valor de x for igual a 2. Vou traçar este ponto, terei o meu valor do quê? De g de x nesse ponto. E vou levantar aqui, vou ter o meu valor do quê? De g de x nesse ponto. Então, significa que neste intervalo de cá, o meu valor de g de x, né? Se for tipo de 1 até mais infinito, o meu valor de g de x é menor em relação a f de x. Por quê? Porque se for a ver, ao substituir qualquer valor de x que passa neste ponto, o meu valor de f de x será maior em relação a g de x. Mas, para 1 até lá, o meu valor de g de x sempre será maior. Então, daqui eu vou dizer o quê? Que parte do intervalo de menos infinito até um intervalo aberto significa que o g de x é maior que o f de x. Então, essa alternativa que eles querem, ou seja, é o pedido. Então, para tal, ficamos com a alternativa B, que vem de menos infinito até um intervalo aberto. Agora, a soma de g de x e f de x, ou seja, a soma de g de 0 e f de 0 é. Primeiro, nós já temos a expressão analítica de g de x, que é menos x mais 3. Agora, para o f de 0, estamos a dizer que quando x for igual ao quê? A 0, o meu f de x é igual ao quê? A 1, ou seja, o f de 0 é igual ao quê? A 1. Então, aí já torna-se mais fácil as coisas. Estamos no exercício 35, que era o g de 0 mais o f de 0. Na expressão de g, temos que é menos x mais o 3. Estamos a dizer o quê? Que quando o x for igual a 0, o meu y é 1. Então, significa que aqui ficamos com mais um 1. Então, isso aqui será igual a menos 0 mais 3 mais um 1. Isso aqui será igual a 3 mais 1. Dá 4. 0 descartamos. 0 é neutro, né? Então, ficamos com 4. Ficamos com a alternativa B. Para o exercício 36. Então, a dizer que qual é o domínio da existência da expressão raiz de x, né? Quero um domínio da existência dessa expressão. Por exercício 36. Para nós conseguirmos achar o domínio da existência da expressão raiz quadrada de x, ou seja, raiz quadrada de x, o domínio dessa existência terá que ser maior que 0, porque, ou seja, maior ou igual a 0, porque também raiz quadrada de 0 vai dar 0, então pode ser maior ou igual ao quê? A 0. Então, sendo assim, ficamos com x maior ou igual ao quê? A 0. São todos os valores positivos, mas os zeros também é incluso. Então, significa que estamos a dizer que pertence a R, incluindo o 0. Daí, ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 37. Diz que considera a função f, R definido por f de x igual a x mais 3 e 2. Se o x for maior que 1, se o x for menor ou igual a 1. Qual é o valor do limite de x quando tende à esquerda? Prestarem bem atenção nesses limites laterais. Então, dizer que quando o x, 1 tende à esquerda. Aqui, se nós formos a considerar este limite, estamos a dizer que o x é maior que 1. Significa que o x aqui tende à direita. Mas aqui neste ponto, o x é menor ou igual a 1. Significa que neste ponto, o x tende à esquerda. Quando o x tende à esquerda, o nosso limite será igual ao quê? A 2. Ou seja, para o exercício 37, estamos a dizer que quando o limite de x tende 1 à direita, temos o x mais o 3. Mas quando o limite
de x, quando tendo 1 à esquerda, temos o f de x, que estão a dizer que é igual ao quê? A 2. Então, daqui, estamos a dizer que ficamos com a alternativa, ou seja, quando tendo à esquerda, significa que f de x é igual a 2, ficamos com a alternativa B. 38. Qual é a derivada da função f de x igual a ln de 3x ao quadrado? Que era a derivada de x, de f de x igual a ln de 3x ao quadrado. Então, 38. Né? Então, daqui vamos dizer o quê? A derivada desta propriedade do logaritmo natural, ficamos com 1 sobre 3x ao quadrado vezes o 3x ao quadrado derivada. Ou seja, a propriedade desta aqui, f de x é igual a ln de a. Tem a função de a, então vou colocar a aqui. Então, f derivada, desta ação é a, fica 1 sobre a vezes a derivada. O nosso a é 3x ao quadrado. Então, daqui, se você quer ficar mais prime, expert na derivada, também vou deixar tipo o link na descrição, tem uma videoaula que explica sobre derivadas. Então, significa o quê? Que nós já baixamos os points, aqui diminuímos uma casa. Esse point vai multiplicar com 3, ficamos com 6x sobre 3x ao quadrado. Podemos simplificar esse 2x, né? Ficamos com f de x será igual. 6 dividido por 3 vai nos dar o quê? 2 sobre o x. Por que é 2 sobre x? Porque aqui eu tenho x, aqui eu tenho x vezes o x. Só tirei um x, restou-me um x. E 6 dividido por 3 dá 2. Significa que minha primeira derivada é 2 sobre x. Então, daqui procuramos nas alternativas, ficamos com a alternativa B. 39. Considere a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 3. Então, o valor de derivada quando x for igual a 0. Então, também aqui, estamos no penúltimo exercício, né? Ficamos com f de x igual a x menos 1 sobre x mais o 2. Então, a propriedade que é usada nessa divisão, derivamos isto, multiplicamos por isto, menos a derivada disto, vezes isto, sobre isto ao quadrado. Então, ficamos com a primeira, ou seja, a primeira derivada desta função será igual a x menos 1, derivada vezes x mais 3, 2, menos x mais 2, derivada vezes o x menos 1, sobre o x mais 2 ao quadrado. Então, f derivada de x será igual. Aqui, derivada de x é 1, né? Considerar como uma constante, derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Então, aqui ficamos com x mais o 2, menos derivada de x é 1, derivada de 2 é 0. Ficamos com x menos o 1, sobre x mais 2 ao quadrado. Então, nós estamos a dizer que a derivada, quando x for igual a quê? A 0. Então, significa que podemos ficar com 0 mais 2, menos o 0 menos o 1, sobre 0 mais 2 ao quadrado. Então, aqui já terminou a derivada, é a matemática básica. Ficamos com 2, menos e menos, ficamos com mais 1, sobre 2 ao quadrado dá 4. Então, ficamos aqui com 3 sobre 4. Então, significa que a derivada, quando x for igual a 0, ficamos com 3 sobre 4. E aqui ficamos com a alternativa D. Aí, o último exercício também, Bacela. Seja f de x igual a x ao quadrado, derivável em x igual a 2. O limite, ou seja, qual é o valor do limite de x quando tende para 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos o 2. Então, para tal, também aqui é moleza, né? Ficamos com o limite de x quando tende para 2. De f de x menos f de 2 sobre o x menos o 2. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que o f de x é igual a x ao quadrado. Então, significa que no lugar onde eu tenho f de x, vou substituir por x ao quadrado. Aqui estamos a dizer que o f de 2 significa que o quê? Que o x é igual a 2. Então, eu fico com f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que isto aqui será igual a quê? A 4. Então, já posso substituir os meus dados. Fico com limite de x quando tende para 2, fico com x ao quadrado menos 4 de x menos 2. Então, estamos a dizer que o x tende para 2. Então, aqui fico com 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0, sobre
0. Então, neste tipo de indeterminação de 0 sobre 0, não se esqueça de assistir o vídeo, aí de ver que é muito simples. Então, quando a indeterminação é 0 sobre 0, aplica-se a regra de derivada, tanto no numerador e denominador. Derivada de x ao quadrado, ficamos com 2x. Derivada de 4 é constante é 0. Derivada de x sempre é 1. Derivada de menos 2 é 0. E aí ficamos com 2 vezes o x. Estamos aqui, o x está indo para 2. Então aqui fico com 2 vezes 2, isto aqui é igual a 4. E como bacela, ficamos com a alternativa A. Aí aqui chegamos ao fim do exame, né? Acho que está aqui, fim do exame. Depois é só relaxar. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Veja o exame do IFP 2023, é no playlist. Há de ver que os exames são um pouquinho similares, não há nenhuma diferença. Vos desejo um bom trabalho, boa preparação, boa sorte, até a próxima videoaula.